Amém. Pode tomar assento, irmãos. Ficar mais à vontade, né? E eu queria, já de antemão, convidar os irmãos à carta de Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos falar do supremo amor de Deus. Vamos entender um pouquinho do que é o amor de Deus para conosco e o que é o verdadeiro amor nosso para com o ser humano, o próximo. É a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres e entregues o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se afama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Até aí. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente fala tanta coisa, né? E às vezes até faz alguns gestos de fé, alguns gestos de amor, algumas atitudes. E às vezes lá no fundo, não é tudo aquilo que a gente pensou, que a gente falou, que a gente prometeu, porque nós, seres humanos, não temos assim uma altura de entendimento, de ciência, de compreensão do que é o verdadeiro amor de Deus. E Jesus ele fala que o amor, o amar a Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Eu não posso ter outro ponto de amar ou de outro ponto de primeiro lugar a não ser Ele. Eu preciso amar então a Ele primeiro. E Ele diz, em segundo lugar, amar o próximo como você mesmo. Eu pego esses dois pontos, amar a Deus acima de todas as coisas,
aleluia, a quem eu não vejo, a quem eu tenho fé pelo que eu leio, né, pela a palavra que está à nossa frente. E então eu digo que eu creio nele, que eu tenho essa fé, que eu vou tentar praticar. E de repente vem alguns obstáculos, alguns impedimentos, aleluia, e parece que aquilo que eu falei ficou tão longe. E quando parece que ele fica tão longe, a gente então abre uma brecha para que o inimigo venha se aproveitar desse momento em que eu dei um passo para trás. Mas Paulo aqui, ele está falando aqui, o texto todo que nós lemos aqui, ele traz um resumo do que é verdadeiro amar a Deus. O que é o verdadeiro amar ao próximo. E se eu não consigo ser um homem fiel em amar a Deus mesmo, de coração, sem demagogia, sem pensar em retorno, porque muitos amam Ele pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Não é verdade, irmãos? Tem pessoas que eles vão para uma campanha, eles vão para um lugar de oração, porque lá há um falatório, há um comentário que se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo, e é uma mentira, né? É uma mentira, né? As pessoas usam assim de uma artimanha para mexer no emocional das pessoas, para dizer que se eu fizer tal coisa, Deus vai fazer também. E Deus não está mendigando a nossa oração. Deus não está mendigando o nosso vir sobre a casa dele hoje, né, com o tempo chuvoso. Ele não está mendigando. Aleluia. Ele quer que nós adore Ele. Glória a Deus. Ele quer que nós ame Ele. Ele quer que nós venhamos aqui porque nós amamos. Né, irmãos? Eu estava em casa, minha filha falou, vai ser com o tempo de chuva. Vamos ficar aí, vamos comer uma pipoca. Eu falei para ela, o que o irmão falou que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Porque o amanhã a gente não sabe. Né? Eu estou com meu cunhado entre a vida e a morte no hospital em Cascavel, minha esposa está para lá. E aí eu olho para isso, irmão. Eu começo a meditar nisso daqui, irmão. Então eu preciso buscar a Deus com o tempo assim, porque eu amo Ele. Glória a Deus. Porque vai chegar um dia talvez que eu não vou poder estar. E nesse dia, então Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai amparar, Ele vai fazer alguma coisa em meu favor. Porque Ele vai falar assim, bom, meu servo fiel. Né? Zedequias, a gente lembra de Zedequias, né? Isaías vai lá e diz, ó, bota tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Diz que ele vira para a parede e fala ao Senhor, ele falou duas coisas importantes. Tu sabe que eu fui íntegro na tua presença. Oh, Jesus. Ele só falou isso e diz que ele chora, então, amargamente. Aleluia. E aí, antes que Isaías saia do pátio, né, o Senhor fala com ele, volta lá. Eu vi ele chorando. Eu vi a sinceridade do coração. É isso que Deus quer ver em nós. Sinceridade. Então, nada impede, né, irmãos, o tempo, o frio, a chuva, o calor, né, porque sempre você tem um argumento. A gente cuida de igreja, a gente sabe, irmão. Eu não vou porque hoje está muito calor. Acontece. De repente, eu não vou porque está muito frio. Se o tempo tivesse melhor, mais frio, até ia. Mas de repente veio o frio, não vou porque está muito frio. Isso é amar a Deus? É amar a Deus, mas do meu jeito. No meu tempo. No meu querer. Nas minhas horas de folga. Então eu não amo a Deus. Eu digo que amas dentro de mim é uma inverdade. Eu não amo a Deus. Porque se eu amar a Deus mesmo, eu vou ir. Ainda que eu faça tantas coisas, Paulo escrevendo, se não tiver esse amor, ágape, por Deus, se não tiver esse amor ágape pelo nosso próximo, dizer amar o próximo, assim, até parece uma hipocrisia, né? Porque amar o próximo é difícil, viu?
Olha, é difícil, irmão. Eu falo por mim, irmãos, que assim, ó, é difícil a gente falar em cima do altar, é fácil, mas na hora de praticar isso daqui, ó, acho você tem que voltar na pregação que tu pregou. A gente tem que voltar na pregação que a gente pregou e Deus, o Senhor faz a gente lembrar. Quer ver uma coisa como é que faz a gente lembrar? Eu coloquei um menino na cozinha da igreja no fundo e ele veio assim, ele furtou algumas coisas lá e 60 dias depois, né, ele veio a falecer, mataram ele. Se envolveu com droga e tal. E eu mostrando todas as minhas fichas que eu tinha, eu falei, não, o menino é gente boa, o menino vai dar certo. E ele se posicionou, mas de repente deu uma controvérsia e desandou. Aí eu chego num momento em que assassinaram o menino. Eu estou falando de mim, que é difícil, irmão. Estou falando por isso aqui para você ver como é difícil, porque o inimigo ele atravessa nesses momentos. Aí eu chego, daí o pai dele veio, falou, falei, o que aconteceu? Aconteceu isso daí. Mataram fulano. Tá, daí a polícia entrou do laudo ali, eu fiquei junto com o pai. E daí o pai falou assim, você me leva na delegacia, isso lá no Monte Alegre. Falei, leva, marca aí, vamos para lá. A gente voltou lá 3 horas da madrugada. A gente tá vindo para casa, ele falou, você leva amanhã lá no INL para liberar o corpo? Eu falei, leva. Eu estou disposto, né? Uma boa ação, né? Não é ou não é? Tá, levei, lá no outro dia liberou o corpo. Daí, o funerário pegou, ele chegou e falou assim, ó, irmão, meu filho não tem nenhuma roupa. Você não tem roupa lá? Aleluia. Olha como é que Deus prova a gente, irmão. Por isso que eu falo, a gente tem que voltar à pregação para entender que eu não posso falhar nesses momentos de amar mesmo. Eu falei, tem. Fui lá, peguei a melhor camisa que eu tinha. Levei para o pai, levei mais umas coisas. Aí quando eu entreguei para ele levar na funerária, ele olhou para mim e falou assim, você faz o ato fúnebre? Aí me quebrou. Daí eu olhei para ele, sabe, continuar aquela respirada para ganhar tempo para responder a pergunta. E todos nós temos essa artimanha, né? De dar aquela respirada para ganhar tempo para ver o que vai responder. Na hora que eu dei essa respirada para ver o que eu responderia, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Aleluia, eu vi como se uma voz atrás de mim falasse, e o amor que tu prega lá. Eu falei, eu vou. Mas ele já tinha percebido que eu ia dizer um não. A expressão minha me denunciou. O Espírito Santo me fez lembrar a mensagem que eu pregava. Eu falei, eu vou. E aí foi um outro lado dele, porque de toda a parentela dele me chamavam, você é um cara burro, rapaz. O cara fez tudo isso e você ainda está. Eu falei, rapaz, hoje vocês não entendem, um dia entenderão. Eu não estou fazendo por ele. A Bíblia esqueceu, quando eu fizer, que eu faço como se estivesse fazendo para Deus. Porque então eu não vou me frustrar. Agora, se eu estivesse fazendo para ele, eu ia me frustrar pelo que a parentela falava. Aleluia. Então, amar o próximo é difícil. Amar aquele que é campeão, aquele que chega primeiro, que louva, que prega melhor, né, que tira melhor nota, isso é fácil. Mas amar aquele, eu uso dizer assim, tem coisa na nossa vida que nem é o nosso adversário que atravessa caminho. Eu tenho o maior cuidado nisso daqui, porque muitos falam, eu estava indo e o adversário jogou meu carro contra um poste, não, às vezes não é, às vezes é permissão de Deus para me dar um livramento lá na frente. E a gente diz isso, culpa do adversário. E aí eu olho muito para isso aqui, eu vejo Judas, né? Ele vai lá e traz Jesus com um beijo, né? Vende por moeda e tudo aquilo ali foi para acelerar um processo para a ressurreição dele. E que tinha que acontecer. E aí pessoas, né, incriminam a Judas, julga ele
pelo ato que ele fez. Alguém tinha que fazer. Isso novo para ele. E ele poderia ter vindo arrependido, né? Se é que ele amava, estou falando de amor, se é que ele amava Jesus, andou com Jesus, né? Então se é que ele fazia isso e amava de coração, ele poderia fazer que nem Pedro, arrepender, chorar amargamente, e o Senhor ia perdoar ele. Mas o pane foi tamanho que ele apelou pelo pior, né? O que não deveria ter feito, porque o perdão viria com certeza. Então, amar é o que Jesus fez. Ele veio para amar o povo de Deus mesmo. Pedro nega ele vai para a cruz, é sepultado, ressuscita. Atrás de quem que Jesus vai? Pedro. Ele podia ir atrás de João, aquele que reclinava a cabeça no seu ombro, chorava junto com ele, andava junto com ele, não se dispersava dele. Eu olho para a palavra e eu entendo que ele diz assim, eu não vim para os que são, eu vim para os doentes. João estava são, aleluia. Pedro estava doente. Então atrás de quem que ele tinha que ir? Atrás de Pedro. Aleluia. Esse é o amor. É o que a gente está falando aqui, que Paulo traz para os Coríntios. É amar dessa forma, sem o que a pessoa fez, o que ele deixou de fazer. É amar a pessoa. É amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu vou amar alguém. Eu não vou olhar para aquele que ele fez e deixou de fazer. Assim, irmãos, eu falo de mim porque às vezes dar testemunho dos outros é fácil, né? A gente tem que falar da gente, para que as pessoas possam entender melhor. Uma vez eu fiz um certo negócio, fechamos o negócio, eu ia dar uma certa quantia e dali um tempo eu ia dar o restante. E eu entrei dentro da casa, isso um sábado à tarde, eu entrei dentro da casa, gostei da casa, recém-feita, né? Tá ok, bonito, tá do jeito que a gente queria. Mas quando a gente entrou no quarto, tinha 2 quartos, a gente entrou no quarto assim, que era o quarto do casal, sabe que dá um calafrio? Deu aquele calafrio assim que a gente enfiou dos pés à cabeça. Daí saímos, tá fechado o negócio. Aí eu falei para minha esposa, até quarta-feira, que era o dia que a gente ia dar o valor. Eu falei, vamos orar. Porque se é para nós perder, que o negócio não sai. Mas se é para ele perder, que também o negócio não sai. Que o Senhor entre com a providência e trave tudo. E nós combinou, eu e minha esposa. Na quarta-feira ele bateu no portão. Eu fui lá, abri o portão, falei, entra. Ele falou, eu não quero entrar. Ele falou, eu estou aqui cheio de vergonha. Ele era cristão, ele falou, estou cheio de vergonha aqui. Ele falou, eu vim te trazer uma notícia aqui, talvez você não vai gostar. Eu falei, eu sei o que quero, o negócio não vai sair. Ele falou, como é que tu sabe? Ninguém sabia, era só ele que estava sabendo, nem a parentela. Ele falou, como é que tu sabe? Daí eu falei para ele, no teu quarto, aconteceu assim, a gente está orando. Se é para você perder, que o negócio não sai. Ele falou, minha esposa, a hora que eu pegasse esse dinheiro, e não era pouco, era bastante, ela ia pegar esse dinheiro e ia sumir. Ia deixar eu com o menino na rua, porque daí eu ia entrar para dentro da casa. E eu não tinha onde ficar. Aí a gente vê Deus no negócio. Por isso que eu sempre falo assim, irmão, em tudo, às vezes que em tudo, se Deus quiser. Em tudo. Se Deus quiser, eu como. Em tudo. Se Deus quiser, eu vendo. Se Deus não quer, paciência. Aleluia. Porque então a gente não vai ferir e não vai ser ferido. Glória a Deus. Se eu fosse outro, quantas pessoas, parentes dele, falaram assim, por que tu desmanchou o brinco? E era bom para mim. Eu falei, porque é um ser humano. E eu amo ele. Se eu não abrir o negócio com ele agora, eu seria um hipócrita. E o que eu falo isso no altar é mentira. Aí todo mundo calou o bico. Então, assim, praticar ele se torna difícil, viu?
a gente tem que rever lá atrás o que a gente falou, para poder concluir, porque se a gente não voltar, o inimigo ele vai usar de algum argumento e a gente vai desmentir aquilo que a gente pregou em prol do amor. O que é o amor? O que é amar? Será que eu amo? Eu estou passando o túnel uma certa vez, estou fazendo aqui testemunho de amar o próximo. E não adianta vir aqui falar de pessoas. Eu estou atravessando o túnel na 4ª Avenida, fechou o trânsito ali na época, não é o trânsito que tem hoje ali, e o cara chegou a bater atrás do meu carro. Despercebido, daí liguei a seta, desbarquei, fui lá, olhei, ele saiu já dentro do carro, desesperado, o trânsito tudo louco. Ele falou, o que nós podemos fazer? Eu falei, deixa o trânsito destrancado, eles vão embora. Eu falei, isso aqui é matéria. Quando você está bem, eu estou bem, tua esposa está bem. Eu falei, vamos embora, isso aqui é matéria. Ele chorou, o menino chorou. Ele falou, rapaz. Ele perguntou, você é crente? Eu falei, não. Eu falei, eu sou um cristão, procuro ter as marcas de Cristo. Aleluia. Aleluia. É procurar ter as marcas de Cristo. O crente está cheio aí, não come, não paga. Cheio de crente aí que mente para você, que mente para nós, diz que vai, não vai, diz que vem, não vem, diz que está e não vai estar. Aleluia, isso não é, isso é crente, mas o cristão mesmo, ele tem que ter as marcas de Cristo. Ele tem que, aleluia, ele tem que, a pessoa olha para ele e não vai ver sombra de variação nele. Vai ver sempre aquela mesma pessoa. Então essa aí, ele é um cristão que ama a Deus. E ele amando a Deus, ele vai amar o próximo. Ele vai ser um homem fiel, uma mulher fiel. A palavra dele não recua, não desvia. Aleluia. Ou é sim, sim, ou então não é não. Isso é amar. Glória a Deus. O versículo 4, já encerro também, diz assim, ó, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Poxa vida, quando eu olho para esse versículo aqui, assim, ó, puxa, o amor ele não é invejoso. Você trocou de casa, vamos lá fazer uma oração, aleluia, vamos agradecer a Deus na igreja pela vitória do irmão. Não há inveja quem ama, né, o próximo, quer ver ele prosperar. Aleluia. Porque ele ama. Então esse amor que está dentro dele, ele quer ver que tudo à sua volta venha fluir, venha prosperar, venha estar bem em todas as áreas da vida, seja espiritual, seja material, enfim. Aleluia. Ele tem o prazer de ver, né, as pessoas progredindo, quando ele ama de verdade. Aleluia. Quem ama de verdade, eu digo assim, ó, se for para mim, entre eu e você, se for para alguém perder, perca eu. Porque eu sou maduro, eu vou entender. Amém. Eu vou entender. Que não perca a pessoa que não tem muito entendimento. Porque ele não tem entendimento, ele vai me criticar, vai falar, um pastor igual esse, um crente igual esse. E aí, sabe onde que vem? A palavra, o nome do Senhor é blasfemada por causa das minhas atitudes. E é o cuidado que a gente precisa ter. Aleluia. O amor não é invejoso. O amor não trata com liviandade. E não fica soberbo também. O 5 diz assim, ó, não se suporta com indecência. Não busca os seus interesses. Né? Não busca. Tem pessoas que ele vai fazer um negócio com você, ele já vai com segundas intenções. Você está vendendo um objeto por X, ele sabe da tua situação, que você está, né? E ele vai tentar tirar o máximo que ele puder. Ele não te ama. Não te ama. Porque se ele te amar mesmo, ele vai chegar em você e falar, ó, meu filho, a minha proposta é essa aqui, ó. Eu tenho isso aqui para te dar, e esse valor para inteirar o que você está pedindo, você me dá tanto tempo. Isso é ser justo. É amar o próximo.
Não tentar tirar o que talvez já nem tem mais. Então, amar, botar em prática o amor é difícil? Não. É difícil, porque é ou não é? A pessoa que se aproveita da situação, né? A pessoa vai estar lá com o filho, com o pai, com alguém no hospital, às vezes quer, aleluia, quer vender o carro. E a pessoa vai lá e tira, porque ele está com o pai, com a mãe, com o filho no hospital, e se obriga a vender por esse preço, e isso ele só vende mesmo. Porque é um recurso que vai suprir a necessidade, mas não é justo. Não é justo. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está falando conosco, não. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor falando conosco nessa noite. Aleluia. Oh, Santo. Você diz assim, ó, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. É quando a gente vê alguém sendo injustiçado, a gente vai chegar, vai tentar apaziguar o problema e tentar resolver da melhor forma com justiça. Você conhece o presbítero Camargo? Eu vi uma atitude daquele homem, irmãos. Ele é um homem de Deus. Alguém comprou alguma coisa e deu uma briga entre família porque não era para comprar aquele objeto. E estava criando a situação. O que ele fez? Pegou o objeto, foi lá, conseguiu, né, reverter a história, trouxe o objeto que era a discussão. Ó, eu resolvi o problema, tá resolvido, está aqui, ó. Todo mundo aplaudiu ele. Falei, cara, está aqui o versículo. Ele não foca em justiça. Estava tendo, e pessoas ali querendo praticar a injustiça, ele falou, opa, peraí, eu vou ajudar a resolver. Falei, olha, é pouco. Não é problema meu, não é assim? As pessoas, não é problema meu que se dane. Mas não, é problema assim nosso. O 7 diz assim, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tem que ter essas qualidades aqui, ó. Senão a gente se torna crente e não cristão. Tem que suportar, o marido tem que suportar a esposa suportar o marido, né? Deus me deu um dom tão lindo que capaz, em seguida aparece casais querendo separar. E pelo zap mesmo eu converso, e não é assim, né? E papai, cadê a testemunha? E, pô, não era uma alegria o dia do casamento? E o juramento de vocês? Espera aí, vamos ver. Não tem como conversar, não tem como voltar atrás, sentar e ver as razões, porque eu preciso ceder, ninguém erra sozinho. Aí tem uma pessoa que estava trabalhando no bloco, estava nessa situação. E hoje estão lá. Os dois de bem com a vida. Glória a Deus. Não folga com a injustiça. Ele procura ajudar. E às vezes sai do bolso. Às vezes sai do bolso para ajudar, às vezes sai do bolso. Mas isso agrada a Deus. Glória a Deus. Diante de Deus é louvável isso aqui, irmão. O Hebreus 3 e 4 fala, né, que é visto primeiro por Deus e depois pelos homens. Isso é louvável diante de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vamos ouvir aí nessa noite. Okay? Glória a Deus. O nome está orando? Posso orar, pastor? O pastor dá a bênção aí para nós, né? Vamos estar orando, nosso Deus e Pai. Somos tão gratos a Ti nessa noite. Vim nesse lugar para Te adorar e glorificar Teu nome. Não viemos aqui para buscar as coisas da terra, mas viemos buscar um momento de adoração e louvor que Te agrada, Senhor. Que o Senhor, nesta noite, o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe
abençoa seu lar, a sua casa, a sua família, Senhor. Que o dia do amanhã seja um dia especial para todos nós e que nós possamos, Senhor, aleluia, cada um no dia do amanhã te adorar novamente, aonde quer que esteja, Senhor, porque podemos te adorar em casa, na rua, no trabalho, aonde quer que esteja, Senhor, teu nome há de ser glorificado, aleluia, teu nome há de ser reconhecido. Nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, essa caixinha de oração, a fé dos filhos que aqui trouxeram, Senhor, nós queremos apresentar ela também a Ti. Aonde estivesse uma pessoa, talvez esteja enfermo, talvez só esteja no vício do álcool, do cigarro, na química das drogas, esteja na prostituição, no mundo do crime, esteja enfermo, não sei, mas o Senhor sabe, Senhor. Nessa noite que haja libertação, que haja cura, renovo, transformação, para que haja uma família abençoada, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.